Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao episódio 2 aqui do podcast Musmate. Eu sou o Carlos de Matias, estou aqui com os meus dois queridos amigos aqui todo o contrário aqui, a Cecília Saraiva, professora da Unirio, amiga querida, e o Super Hugo Carvalho, professor lá da UFRJ, está presente aqui. A gente está começando esse episódio 2 da nossa nova versão, da New Version of Musmate Podcast. Musmate Podcast 2.0, 2.5. Eu cheguei falando inglês, que hoje tem artigo aqui tudo em inglês, eu fiquei lendo artigo em inglês, eu já quase fiz o podcast em inglês. Falei, hello everyone, my name is... Eu cheguei assim, foi por um mês que eu não sei falando inglês, rapaz. Rapaz, e é um artigo assim, poderoso, porque tá falando sobre... Teve aí o Hugo vai contar essa história aí também, que é um artigo que a gente estava até falando no episódio passado aí do podcast, que envolvia uma certa pesquisa, o pessoal ouvia algumas combinações de sonoras, acordes, etc. E aí revelava mais ou menos um grau de satisfação, de conforto, quando eu via, de familiaridade, coisas do gênero. E aí se fez essa pesquisa e que revelou-se na pesquisa de que há outras referências, além das referências clássicas pitagóricas, também estavam lá, estavam pintando lá. E aí teve uma reviravolta, o pessoal falou Pitágoras estava errado, aí a gente vai falar sobre isso, aí o Hugo estava falando sobre isso. E acho legal a gente falar um pouco, né, sobre essa referência cultural que a gente tem, né, a escala pitagórica. Isso é uma coisa curiosa, porque a gente fala de Pitágoras como se fosse alguém, uma pessoa que viveu exatamente um certo período, né? Quando, por exemplo, a gente não tem até hoje evidências concretas de que houve um Pitágoras, um sujeito, uma pessoa. Houve uma sociedade pitagórica, sem dúvida. Né? Então, mas assim, quando a gente fala de Pitágoras, a gente vai falar sobre uma referência que vem de uma escola de pensamento lá da antiguidade, né? E que tem uma referência clássica que é baseada em cima de algumas referências matemáticas, relação com som, etc. E isso, de alguma maneira, foi espalhado mundo afora, né? No nosso entendimento aí de música ocidental, ele basicamente é em cima disso. Né? Então a gente, quando fala Pitágoras estava errado, né, é uma coisa curiosa. Fala um pouquinho pra gente sobre essa história aí do Pitágoras e da sociedade pitagórica, da escala. Sei que você está aí tem até um instrumento aí pra gente tocar, um tecladinho armado aí já, doido pra tocar. Como se eu tocasse teclado, né? E Cecília toca violão. Cecília hoje tá com fone, voando do jatinho assim. É um headset gamer, aí deu uma melhorada, fiz um upgrade aqui. É isso, arrasou, cara. Eu tenho uma cadeira gamer aqui, que eu já uso para trabalhar. É gamer, mas eu não jogo videogame nela, né? Aí eu jogo videogame esparramado na minha poltrona. E aqui é para trabalhar. E aí eu comprei, eu já tava com esse headset gamer e aí pronto, deu uma melhorada porque o som da vez passada já não tava tão bom, agora deu uma melhoradinha. Vai melhorar mais. Pô, não começa a falar de game não, daqui a pouco a gente começa a falar de Elden Ring e esquece do Pitágoras. Pois é. Vai falar, tô jogando. Pô, tô jogando isso aqui, e aí? Pronto, já. Tô jogando a temporada 5 do Diablo 4, acabou. As Hordas Infernais, eu estou jogando as Hordas e pronto. Aí já o Pitágoras vai dançar nisso completamente. Dançou, até esqueci já. Pois é. Mas, Hugo, e aí, rapaz, e essa história aí pra gente? Explica um pouco aí dessa história toda aí pra galera que tá ouvindo a gente achar que a gente é normal. Vai. Então, pode achar, né? Então, primeira coisa muito curiosa, né? Quando a Cecília mandou pra gente esse artigo, foi um texto de jornalismo científico publicado pelo site da Universidade de Cambridge,
E o título é Pitágoras estava errado, não existem harmonias musicais universais conforme estudo comprova, né? É um título clickbait, né? Funcionou, a gente clicou, a gente leu, né? Só queria antes fazer uma breve digressão sobre esse lance de Pitágoras estava errado, Einstein estava errado, essas coisas assim, né? Que é muito comum no jornalismo científico. Tem uma frase de um estatístico chamado George Box, que eu gosto muito, eu falo em quase todas as minhas aulas, que é todos os modelos são errados, mas alguns são úteis, né? E a ciência, ela evolui, ela faz uso da linguagem matemática para construir modelos, né? Então, sim, Pitágoras estava errado, Einstein estava errado, Newton estava errado, todo mundo estava errado, todo mundo sempre estará errado, porque tudo é construído com base em modelos, né? E os modelos, eles têm certo campo de ação aonde eles fazem sentido. Por exemplo, a mecânica clássica de Newton tem suas limitações de velocidade, de intensidade de campo gravitacional e tudo mais. Quando as coisas começaram a dar errado, começaram a surgir outras teorias, por exemplo, a teoria da relatividade, primeiro a restrita, que não incorpora ainda campo gravitacional. Então ela está meio enterrada. Então, aí depois de 10 anos de trabalho, Einstein incorporou a gravidade e criou a relatividade geral. Só que ainda assim ela é incompleta, porque é incompatível a relatividade com a mecânica quântica. E hoje em dia, o santo grau da física é encontrar qual que é uma teoria que una a mecânica quântica com a gravitação universal, e por aí vai, né? Que as pessoas acham de teoria de tudo, né? Que chamam de teoria de tudo, Não por acaso foi o título daquele filme lá sobre o Stephen Hawking. Isso, Stephen Hawking foi o camarada que trabalhou também nessa direção, né? Então Pitágoras, sim, estava errado, né? Só que ele não estava errado pelo motivo que o artigo comprova, né? A única coisa que Pitágoras fez, ou melhor, conta-se a alegoria que Pitágoras fez, assumindo a existência e talvez não unicidade de Pitágoras, né? Foi que um belo dia, essa história é contada muito bem nos primeiros capítulos de um livro chamado Music by the Numbers, do autor Elie Maor. Que eu tô, inclusive, que você me emprestou e eu nunca mais devolvi, tá aqui, ó. Eu te emprestei, por isso que eu não tava... Foi uma indireta, Cecília Saraiva. Ele escreveu isso no Word. Vou cobrar ela ao vivo. Vou cobrar, vai devolver meu livro. Inclusive aqui, ó, na capa, tem as cordinhas aqui, ó. Não dá pra... Tem. E o subtítulo dele é de Pitágoras e Sonhos, né? Já tá na capa, o negócio já tá na capa. A lei tá na capa, rapaz. Isso é uma constituição musical. Cara, eu achei que eu tinha perdido esse livro. Eu tive que catar um PDF pra eu consultar. Desculpa, eu te devolvo. Mas eu não, o livro é pra ser lido mesmo. Manda pro Sedex, Cecília. Manda pro Sedex. Com AR. Avisa recebimento. Recebi, Cecília. Vai assinar lá o negócio e vai receber o aviso aí no seu zap. Pronto. Estamos quites. Então, como a Cecília está lendo no meu livro, né? Já tinha que ser devolvido? Que acho que eu já perdi, né, esse livro, ele não é mais meu agora. Sim. O que o autor conta, né, nos primeiros capítulos é isso. Pitágoras estava lá andando nas ruas da Grécia e ele ouviu um camarada batendo com um martelo num ferro em cima de uma bigorna, e dependendo do tamanho da barra de ferro que ele estava batendo, aquilo fazia um som que ele entendeu como mais grave ou mais agudo, né? Então, Pitágoras chegou na sua casa, muito inspirado, ele resolveu construir um instrumento chamado de monocórdio, que moralmente é um violão de uma corda só, ou qualquer instrumento de cordas dedilhadas com uma corda só, né? E aí ele começou a fazer experimentos com essa corda à medida que ele diminuía o comprimento dessa corda, mantendo uma tensão fixa, né? E aí ele foi, né, e ele descobriu que, por exemplo, se você pega uma corda e você divide na metade, você obtém exatamente o mesmo som, só que um pouco mais agudo, né? Então vou tocar aqui uma nota, vamos supor essa foi não foi essa nota que Pitágoras ouviu, porque aqui o meu sintetizador está com um timbre de clarinete, que fica mais fácil, né, sustenta o som por mais tempo. Então isso aqui seria o som da corda no seu comprimento inteiro. E aí você divide a corda no meio, você tem esse som aqui. Que é o mesmo som, só que mais agudo, né? Toca as duas juntas, Hugo. É porque essa percepção, desculpa te interromper, mas é porque toda vez que eu vou falar sobre isso, assim, tipo, às vezes quando eu vou falar pra pessoas que não são músicos, é a mesma nota, só que é mais aguda. As pessoas, mas não é a mesma nota.
Uma é mais grave, a outra... A pessoa... É porque é uma percepção isso também, de que você só sente que é a mesma nota, assim... A nota é o som, né? Quando você toca junto, que você vê que fica tudo homogêneo. Então é como se estivesse tocando uma coisa só. É mais claro isso. Uhum. É, verdade, verdade. E aí Pitágoras falou, caramba, que legal, né? Vou tentar dividir em outros intervalos, né? E aí ele viu que se ele dividisse a corda no intervalo de 2/3, né? 2/3. Ele encontrava um intervalo que também ele achou interessante, né? Que era esse daqui. A corda completa e a corda dividida em 2/3. E ele achou que isso encaixava muito bem. Né? Então ficava assim. Esse intervalo que a gente chama na música de uma quinta justa, né? E aí ele começou a fazer isso consecutivamente, né? Ele pegou a corda, dividiu em 2/3, depois dividiu esses 2/3 em outros 2/3 e foi fazendo isso sucessivamente, né? E aí ele foi construindo uma sequência de notas que ele achou que era agradável, né? Ele achou que era agradável. E depois dele reordenar isso daí para ficar tudo numa ordem crescente bonitinha, ele chegou no que a gente tem a nossa famosa escala diatônica, né? O Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então isso daí é uma consequência direta desse experimento do Pitágoras, e algumas coisas por baixo do tapete que a gente está fazendo aqui. Porque eu ia te falar que você tá já fazendo com o negócio temperado, porque a escala pitagórica não é ajustada bonitinha assim, né? Porque, enfim, mas dá mais trabalho para explicar. Depois a gente vê isso. A gente precisaria de alguns episódios só para explicar isso aí, né? Uhum. No episódio 12, nós iremos explicar as diferenças. Daqui a 20 anos. No episódio 12, a gente vai fazer velhinho. Tem vários problemas dessa ideia do Pitágoras, você não volta exatamente para a mesma nota depois, tem que fazer vários ajustes, né? O que a gente usa hoje é o que a gente chama de afinação temperada, que foi formalizado 1000 anos depois, 1500 anos depois de Pitágoras, enfim. Tem bastante coisa aí que a gente tá escondendo por enquanto, né? Mas o que importa toda música ocidental foi construída com base nessa ideia do Pitágoras, né? E com uma devida correção, né? Então é natural, eu acho, pra gente que isso seja pra gente fortemente ligado a uma noção de consonância, né? Porque é o que a gente tá ouvindo há 2000 anos, né? A nossa cultura tá ouvindo e a gente tá perpetuando há 2000 anos. Isso aí é uma coisa tão, cara, muito, muito importante, entende? Porque, assim, eu fico vendo, assim, toda a questão tem essas relações, elas acabam descrevendo algo. E aí, o que acaba acontecendo é que se inverte a coisa, é que a coisa descrita, ela toma a frente, e passa a ser meio que anterior a gente. Quer dizer, algo que foi essencialmente bem acolhido pelos nossos ouvidos e que apenas por isso, né, quer dizer, foi ouvindo a barra de metal, né, que dentro dessa história contada em torno dessa figura, né, da barra de metal, alguém ouviu, que seja Pitágoras, que seja quem tiver sido, mas alguém ouviu e alguém se afetou por aquilo. Né? E aí esse acolhimento que acaba se popularizando e ganhando, digamos assim, sendo iterado, sendo repetido, sendo revisitado por mais e mais pessoas, ganha um nome. Aí nasce a coisa, né? Nasce a escala, nasce a escala temperada, a escala pitagórica, nasce a coisa. Mas a gente acaba depois invertendo e falando que a coisa é o certo. A coisa é. E isso é o mal da modernidade. Quer dizer, quando a gente imagina. Né, não, isso foi. Não só que a música ocidental foi muito inspirada nisso. Por quê? Porque as referências, digamos assim, dentro do período das invasões e expansões coloniais, se a gente olhar o que foi espalhado mundo afora, é o conceito de ciência, né, o entendimento do que seria matemática, as referências de música, ou seja, toda a cultura,
né, que foi curtida ali no norte da África, no sudoeste asiático, na Europa mediterrânea, aquilo tudo que, né, que foi espalhado por inúmeras guerras aí durante séculos a fio, quando chega a partir do século XVI é espalhado o mundo afora, né? E aí isso agora vira quase que uma certeza, algo que a gente está dentro de uma grande referência, de um hábito, né? E que coisas que diferem disso são estranhas, são erradas, são. É que nem alguém que anda na rua, né? A gente anda assim, né? Um pé na frente, depois o outro, e vai andando assim. Imagina se alguém desse 2 passos e virasse um pé para o lado. Desse 2 passos e desse um pé para o lado. 2 passos e desse um pé para o lado. E andasse no centro da cidade assim. Pô, as pessoas iam pensar, pô, aquela pessoa está com o pé machucado ou ela é maluca? Quer dizer, por que esse estranhamento? Porque ela sai de um contexto do que está culturalmente estabelecido, da referência que acontece. Isso acontece dentro da matemática, com outras referências que se tem sobre o fazer matemático, né? E na música também. E aí eu fico vendo, eu vejo com toda essa pegada isso é uma coisa clássica, né? Essa visão de uma matemática anterior à humanidade que fica acima da humanidade, que regula tudo, entende? E eu acho isso muito estranho, sabe? Dentro do próprio artigo, depois eu queria comentar sobre o título do artigo, esse artigo que o Hugo está falando. Sobre comentar já no título dele, por sinal, você que está vendo aí, quer saber que artigo é esse, vai pintar um QR Code na tela agora, nesse momento, está pintando um QR Code aí. Se você escanear com o seu celular, você vai chegar nesse artigo, beleza? Então aí você vai depois ver, já vai baixando para você depois, enquanto a gente comenta. Mas, posso... Claro, manda ver aí, Cecília. Não, assim, queria só acrescentar também do que o Hugo apresentou, assim, muito bem, né, brevemente, sobre a ideia do experimento do monocórdio, porque, assim, isso é uma coisa, isso tudo que vocês falaram tá totalmente dentro de um contexto que foi necessário, talvez, né? A história aconteceu assim, a história da matemática, da ocidental, né? Da ciência ocidental, do pensamento ocidental, de descrever, e assim, os pitagóricos, nessa sociedade pitagórica, era a filosofia deles, eles achavam, e era uma filosofia bem grega, mesmo da época, platônica, né? Os caras achavam que o universo estava de acordo com leis matemáticas, né? Então, ele não só era descrito como regido por uma matemática que era como se fosse uma divindade, né? Alguma coisa divina que vinha ditada, e aí tanto que tem essas expressões, harmonia celeste, né? Esse lance que a teoria musical era vista como, né, o lance do quadrivium lá, que depois na Idade Média ficou estabelecido, mas veio lá dos gregos, né, que, é porque, assim como o movimento dos planetas, das estrelas, a música também deve obedecer a leis matemáticas, e tudo para eles era assim, né? Você vê que a geometria, todas a maneira de compreender os números, né? Os números inteiros, os números racionais, os números irracionais, que eles tiveram dificuldade para aceitar de início, né? Então, assim, tudo isso era essa ideia do irracional, era o que é irracional, enfim, isso não existe. Então, assim, a noção de que os pitagóricos sempre viram o mundo como uma representação, como se um artesão, né, um ser divino tivesse moldado a existência das coisas, a natureza e a humanidade com base em algum plano prévio, né? Uma coisa bastante platônica. Não estou dizendo que Platão e Pitágoras não viveram na mesma época, se é que Pitágoras existiu, né? Mas, enfim, é uma filosofia que era bem grega, né? Essa coisa bem de acordo com aquela sociedade. E, assim, se você observar a história do nosso pensamento científico, matemático, especialmente, que, enfim, claro que é muito mais complexo que isso, mas a história
da matemática evoluiu ainda dentro desse pensamento, né, de que existe alguma coisa que está separada da humanidade. E, assim, agora, puxando para o outro lado, o lance da escala pitagórica que o Hugo estava explicando, assim, de maneira bem, bem básica, tem um outro lado também, que vocês falam de consonância, né, que vai aparecer no título do artigo. Consonância, essa sensação de repouso, de tranquilidade, de prazer estético, né, de que as coisas são redondinhas e encaixadas. Isso é um conceito de música, né? Então, quando você toca um acorde, as notas básicas de um acorde, uma tríade, por exemplo, né, dó, mi, sol. Né? Então, dó, se você pega um dó maior, é a fundamental, aí você conta 3, dó, ré, mi, que é a terça, uma terça maior. Depois outro episódio a gente fala sobre esse lance de intervalos, e depois a quinta justa, né, que o Hugo tocou. Essa é uma tríade básica maior, né? Então, quando você toca, é uma sensação de tranquilidade. Normalmente, se uma música está em dó maior, tonalidade, a noção de tonalidade é que as notas giram em torno daquela nota que é a casa. Então, o acorde básico, o acorde que faz você se sentir em repouso, seria essa. Mas se você olhar, a relação entre dó, mi e sol obedece a essas relações que Pitágoras, ou que os pitagóricos notaram. Então, assim, e tá lá na série harmônica, que é outro fenômeno físico que tem relação com o que o Pitágoras estava falando, que também a gente tem que ter um tempo para explicar. Então você pensa assim, bom, mas se tem explicação física, se vem da natureza aquilo, e a gente percebe como algo agradável, por que ele tá errado, entre aspas, né? Que não é o que a gente vai discutir, mas assim, não é errado, completamente errado, né? É o que o Hugo tava falando. Então, por que ele tem a sua utilidade? Mas o que tem de errado nisso aí? A questão é que, se assim, a consonância, ela tem o dual dela, que é a dissonância. Então, se vê, a princípio, quando a gente fala assim, parece que a dissonância é algo errado. Né? Então, por exemplo, Hugo, você pode tocar uma segunda menor aí? Junto? O que é uma segunda menor? Então, assim, se você pega dó, e é na nossa escala temperada, um dó e um dó sustenido. Então, é um intervalinho, musicalmente falando, que uma nota tá bem juntinha da outra. Se você for lá no piano, você vai pegar uma nota branca e uma nota preta que tá logo a seguir, tá? Ou abaixo, se for o caso. Então, assim, essa noção essa é a menor distância na nossa escala temperada no piano, por exemplo. É uma segunda menor. Você vê que ele tocou junto e ficou um som assim meio estressante comparado com quando ele tocou uma quinta justa, né? Então, assim, é buzina de carro do corpo de bombeiro. Mas assim, pode ser desagradável porque ele tocou com som de clarineta. Se ele tocasse talvez com som de piano, talvez no piano não seja tão desagradável assim. Porque, assim, o que acontece? Essa noção de dissonância, é isso que ele tocou. A dissonância tem uma classificação. Se você for estudar no livro do Borromeo Med, ou de qualquer outro livro de teoria básica, teoria musical básica, você tá na escola de música básica, sei lá, tem aula de violão, o professor vai te ensinar. Esses aqui são os acordes consonantes, né? E esses aqui são as notas que vão acrescentar dissonância. Então, às vezes, dissonância acrescenta mais beleza. Se você pegar na música de Tom Jobim, por exemplo, o que faz o Tom Jobim ser o Tom Jobim, de especial, frequentemente são certas tensões que ele coloca no acorde, tipo de tensão, que são notas que são classificadas como dissonantes com as notas do acorde. Então, assim, uma sétima maior quando o acorde é menor. Enfim, isso aí são coisas de teoria, mas assim, às vezes você escuta um jazz, por exemplo, ele dá uma sensação de uma elegância, uma sofisticação. Porque se você pegar uma Bill Evans tocando, Solano, nossa, isso é sofisticado, né? Mas ele não tira sua paz, você não vai se sentir estressado ouvindo Bill Evans, pelo contrário. Então, assim, essa noção de o que é prazeroso pode começar a ser relativo, dependendo do gênero, do instrumento que você está tocando, que é sobre isso. O artigo acaba percebendo, que o Matias vai falar, essa noção de dissonância e consonância são classificações fixas de acordo com a nossa teoria que vem lá do Pitágoras. Né? Então, assim, a teoria musical, essencialmente essa área, música e matemática, foi fundada nessa história aí. Todo mundo vai falar de música e matemática, começa falando de Pitágoras. Então, assim, começou ali a história. Mas aí você vai ver o que é desagradável. Se eu botar, sei lá, tem um acorde dó, mi, sol. Se eu colocar um lá bemol, necessariamente vai ficar errado? Ou se no lugar do sol eu colocar o lá bemol,
que é a sexta menor, será que não vai ficar... Né? A sexta menor ainda é considerada consonante, mas sei lá, se eu colocar o que chama de o bemol 2, né? Se eu colocar junto com esse acorde uma sétima maior e botar um bemol 2, será que fica tão ruim assim? Então, assim, você vai ouvir, sei lá, música contemporânea, né? Que tem muita coisa, o mundo é cheio de música de todo tipo, mas no Ocidente, na música popular brasileira, você vai ouvir um Ginga, um Hermeto Pascoal, coisas maravilhosas. Nossa, que coisa linda isso! Tá cheio de dissonância, né? Cheio de dissonância. Então, assim, é nesse sentido que Pitágoras estava errado. Né? Então, eu vou dar um spoiler. É nesse sentido. E a gente já poderia ter visto isso antes, independente do artigo. É que a gente tem na academia esse hábito de ficar repetindo esses modelos, né? Como sendo, tipo, isso é a lei. Então, isso é a lei. Então, qualquer coisa fora disso é desagradável. Mas a gente, como músico, como ouvintes de música, principalmente, a gente sabe que não é bem assim que funciona. Né? Então, de repente, se o Hugo fizer esse mesmo intervalo em outros instrumentos, ou instrumentos de percussão, um triângulozinho com um glockenspiel, aquelas coisas de vidro e não sei o quê, talvez fique bonito, talvez fique lindo, maravilhoso. Numa harpa, talvez isso seja... Na harpa tudo soa bonito, na harpa tudo é perfeito. Então, assim... É altamente questionável, sabe? É isso. Deixa eu ilustrar aqui um pouco do que você falou, Cecília. Né? Lembra que eu falei que a escala a nossa escala chamada diatônica, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, e depois volta pro dó, né? Tem essa coisa cíclica. Então, se eu tocar um dó junto com um si, conjuntamente, pode parecer esquisito. Pode parecer dissonante. De fato, né, na teoria musical, é uma dissonância. Mas, além, né, dessa noção de consonância e dissonância ser contextual, no sentido de depender do instrumento e tudo mais, também depende das outras notas que você está tocando. Então, por exemplo, se eu tocar um acorde de dó maior, dó, mi, sol, lindo, né? Bonito. Mas se eu tocar um dó, mi, sol e colocar um si em cima, né? Lembra essa lógica que a Cecília falou? Dó, ré, mi, né? Fá, sol, lá, si. Vou colocar mais um agora. Olha como fica legal. Né? Então, eu tenho um intervalo que, a princípio, é dissonante, mas quando eu coloco outras coisas, ele se torna consonante. Perfeito. Eu posso continuar empilhando notas assim, si, dó, ré. Vou botar mais uma nota aqui. Vou tocar dó, mi, sol, si, ré. Olha como fica bonito. Fica super interessante, né? Interessante. Então a gente vai... É assim que nascem, né, os acordes de jazz. Você vai empilhando notas, fazendo modificações nele para ficar o que em inglês o pessoal chama de crunchy, né? O acorde pungente, esses acordes super interessantes. Cara, esse negócio aí é incrível, porque assim, eu acho que o ponto que a Cecília falou, isso que o Hugo está mostrando, é que consonância, dissonância, certo e errado, esperado ou não são qualidades que são absolutas e intrínsecas a um par de coisas, ou uma tríade, ou o que for, mas há um contexto. Esse é o ponto, entende? Quer dizer, se eu chegar, por exemplo, para um músico de jazz, assim, sabe? Se, digamos que eu tivesse, com o Miles Davis tivesse vivo, eu chegasse para ele e mostrasse, pô, Miles, eu fiz uma música aqui, mas assim, que é, pô, assim, tipo, 1, 5, 6, 4, tipo Dó, Sol, Lá menor e Fá, aquela música de 4 acordes, Beatles, Let It Be, sabe como é que é, assim? E aí ok, é super consonante, mas assim, dentro do universo da perspectiva harmônica dele, do que ele espera para criar, ou para a arquitetura que ele vê, talvez seja uma arquitetura que não traga para mim, não traga para ele, como traz para mim a mesma, digamos assim, não é questão de certo ou errado, é questão de contexto para a prática do que ele quer fazer, entende? Quer dizer, a gente fala da nota, uma nota com outra ser consonante ou ser dissonante, aí eu posso fazer uma análise física e criar um critério para falar das notas. Mas não dá para fazer um critério para falar sobre quem produz música com aquelas notas. Aí não tem critério, porque é o contexto composicional e que é apenas eu posso fazer o que eu quiser. E a questão é se o que eu quero fazer, como isso vai ser recebido dentro do... Então, por exemplo, se eu sigo algo que
que é estranho ao que culturalmente é estabelecido, certamente eu vou, digamos assim, soar ou irritante ou subversivo, ou talvez um gênio criativo. Quer dizer, talvez a diferença entre criatividade e loucura seja meio metro. Entendeu? Quer dizer, qual é a. Então, eu sempre fico me repetindo, eu tenho essa sensação de que eu estou me repetindo. A minha fixação atualmente não é a coisa, é o fazer, sacou? E aí a coisa vira um meio, ela vira algo que é a coisa, a nota, ok, a teoria, as relações físicas, pô, show de bola, maravilhoso, mas isso tá na beirada. Tem a ver com o que eu quero dizer. Então, isso que você falou, Cecília, sobre a questão do Jobim na dissonância, pô, se eu tô triste e eu quero falar tristeza, e aquilo tá em sintonia, por qualquer motivo, físico ou não importa. É um critério autoral, pessoal. Aquilo traduz, assim, que seja. E eu não quero pensar sobre isso. Não quero pensar, eu vou usar um acorde de tal, porque o acorde tal é um acorde triste. Não, eu acho triste. Então é esse que eu vou botar. Então, se eu achar triste, o dó mi sol, se eu achar triste isso, isso vai ser a minha tristeza. Tá entendendo? Quer dizer, é muito chato quando o cara começa a criar, olha, se a diferença de fase gerar aqui entre as frequências for tal, não sei o quê, e aí isso vai ser triste, universalmente triste. Mas uma pesquisa científica, estatística, o escambau, pô, muito legal, isso tem o seu valor. Tem o seu valor, mas isso é a posteriori e não a priori de quem compõe, não a priori de quem toca, entende? É como eu penso, enfim, aí eu fico. Eu já ouvi essa história de acorde triste, acorde feliz, né? As pessoas, a gente começa a estudar música, eu escuto muito isso, né? Aí depois você vai vendo, assim, na prática, você vai conhecendo, né? Vai começando a tocar ou então ouvindo mesmo a música e entendendo. Você vai vendo, gente, isso não é tão. Dá para entender de onde vem isso, né? Existe uma sensação que é um pouco universal. Talvez a sensação, porque a gente é humano, e a gente, no final das contas, é bem parecido em muitas coisas. Então, assim, pode até ter, sim, sabe, essa coisa que é biológica. Então, a gente escuta um acorde maior, a gente tem uma sensação de algo mais aberto. Mas, dependendo do contexto, isso pode ser sarcástico, isso pode ser uma piada, isso pode ser até triste, justamente por ser sarcástico, pode ser amargo. E tem coisas que parecem tristes, tem músicas que são tristes, no sentido de... Ela não é triste, mas assim, talvez ela esteja num tom menor, com vários acordes menores, não necessariamente, nem todos os acordes são menores, né? O campo harmônico tem um monte de coisa, mas enfim, se as pessoas se apegarem a isso, elas vão começar a classificar isso é ensinado no início, né? E muita gente ensina assim. Eu sei que tem muito professor de música bom que sabe que não é verdade isso, mas assim, eu lembro de quando eu estava na prática de conjunto lá no conservatório, eu tocava na orquestra de cordas. E a gente estava estudando aquela sinfonia, acho que era a sinfonia número 25 de Mozart, aquela que aparece na abertura de Amadeus. Ela não é triste. Ela não ela não, isso é muito, assim, todo o movimento quando você vai tocando ela até o fim, ela tem momentos de delicadeza, mas assim, ela é imponente, ela é impactante, tem várias coisas que você pode sentir sobre ela. Mas dizer que ela é triste... Aí eu lembro que uma menina que estava tocando segundo violino, ela me foi tirar uma dúvida comigo, aí ela falou assim, porque essa música tá em tom menor, né? Eu não lembro qual era o tom, mas é algum tom menor, o tom original dela. Aí eu falei, vai lá então, ela é triste, né? Eu falei, você acha que ela é triste? Você acha isso triste? Aí a gente, escuta ela toda. Aí ela, pois é, não é nada a ver. Eu falei, falaram isso pra gente, mas preste atenção no que você tá ouvindo, né? Pensa por conta própria. Pensem em vocês por conta própria. Nós ficar ouvindo que, porque tal coisa é triste, tal coisa é alegre, porque é regida por tal lei. Então, não é bem assim, não existe isso. Existe a percepção, existe o contexto, né? Existe esse monte de coisa. Agora eu lembrei de outra parada também, já vou deixar vocês falarem, assim, o que o Matias falou, esse lance do Miles Davis, que ele era o rei da experimentação, né? O cara, assim, no final da vida tava loucaço, assim, fazendo coisas altamente bizarras. Ele era um gênio, todo mundo sabe que ele era genial mesmo. E nem tudo que ele fazia agradava. Então, assim, no início da carreira dele foi revolucionário, mas, assim,
o que as pessoas entenderam como cool jazz, né, aquele West Coast, agradou muito, né? Ficou meio que estabelecido. Mas depois ele foi chegando no final da vida, ele foi ficando cada vez mais doidão. E aí as performances dele tinham coisas que vocês. Assim, eu confesso que até eu tenho dificuldade de escutar. Pô, isso aí tá bom, não, cara. Mas eu entendo o que ele tá fazendo na direção revolucionária. Então, assim, isso do contexto. Eu lembrei de uma entrevista que eu vi com o Herbie Hancock, pianista, né, o grande pianista de jazz, outro gênio, assim, que ele era novinho e estava tocando com essa galera. Ele tinha, sei lá, era adolescente. E ele já era brilhante, claro, né, tava tocando com Miles Davis, com John Coltrane e tal. E aí ele perguntou, ele pediu pro Miles Davis uma ideia, porque ele tava ficando limitado. Ele achava que o piano dele estava limitado, ele queria produzir mais sonoridades, mais ricas e tal. E aí o conselho que o Miles deu para ele foi: tira as notinhas de manteiga, que chama de butter notes. São as notas fundamental e a quinta. Toca só a terça e a sétima. E as tensões. Tipo assim, toca as dissonâncias, entendeu? Junto com alguma estrutura. Então, assim, as butter notes, tanto que existe uma técnica hoje em dia. Eu estudei pouco piano, mas eu lembro que meu professor de piano falou isso, que era das guide tones, essas terça e a sétima, que te dão uma estrutura, você vai saber se o acorde é maior ou menor. Você vai tocar alguma vez a fundamental do acorde, mas esquece a quinta. Que negócio de quinta justa? Quinta justa é só encheção de linguiça, sabe assim? Então, quer dizer, olha só o contexto. O contexto é totalmente, né, de acordo com o que estava sendo proposto, de revolucionar, de criar mais riqueza sonora, sofisticação por causa disso, sofisticação não no sentido, né, de elitismo, que acabou ficando elitista depois, mas assim, no sentido de música, de sono, de arte pura, né? Vamos além, vamos além. Então, o cara esquece a quinta aí, tira essas notinhas de manteiga aí, bota só as agulhas, né, os cacos de vidro, pra galera sentir o movimento, assim. É bem legal isso, né? O que você estava falando aí do acorde maior e menor, ser feliz, triste, né? Bom, aproveitar que eu dou o tecladinho aqui, esse aqui é o acorde maior, o que é popularmente chamado de feliz, e o acorde menor, esse daqui, que é popularmente chamado de triste, né? As pessoas tendem a interpretar essas regras didáticas muito a ferro e fogo, né? Como se fosse, maior é feliz, menor é triste, e assim é a vida, qualquer coisa diferente disso está completamente errado, né? Mas não, né? Essa regra pode ser interpretada de duas formas, né? Se você quiser compor alguma coisa mais triste, um ponto de partida é você começar de coisas menores, porque culturalmente isso é associado a coisas tristes, né? Então, não é que o acorde é triste, né? É que a gente interpreta dessa forma, né? E toda regra também tem uma parte muito importante, que é você saber quando que você vai quebrar aquela regra, né? Regras são para ser cumpridas em 95% dos casos, mas aqueles outros 5% você precisa quebrar, fazer alguma coisa um pouco diferente, né? E a música funciona assim, né? A música pode ser pensado como uma organização de sons ao longo do tempo, só que você precisa gerar uma certa expectativa no ouvinte e eventualmente cumprir essa expectativa ou surpreender o ouvinte, né? E a noção de consonância e dissonância faz parte disso, fundamentalmente, né? A gente usa na música, não música contemporânea, não jazz, mas a música feita desde 300 antes de Cristo, né? Consonância se dissolvendo em dissonância se resolvendo em consonâncias para gerar essa noção de movimentação, né? Então deixa eu dar um exemplo aqui. Vou tocar aqui um acorde de Sol com sétima, ou seja, o acorde formado pela nota Sol, Si, Ré e Fá. Né? Esse acorde tem duas notas aqui que não se falam muito bem, que é o Si e o Fá. Né? Elas formam um intervalo chamado de trítono, né? Só que, novamente, isso se dissolve quando a gente está tocando o acorde inteiro, né? E se eu tocar o seguinte movimento do acorde de Sol maior indo para o acorde de Dó maior, a gente vai ver que fica uma delícia de ouvir. Então deixa eu tocar aqui essa resolução, né? Eu toquei em alturas muito diferentes, mas vou tocar agora em alturas mais parecidas. Perdão.
né? Então é um movimento, esse movimento, né, faz parte de toda a música que a gente chama de música tonal, que a gente está acostumado a escutar no nosso dia a dia. Então, essa resolução, né, de uma tensão em alguma coisa mais consonante é o que faz a música ser agradável, né? É justamente o que faz a música ter 1 bilhão de plays no Spotify, né? Tem algum momento da música, né, que traz essa sensação no ouvinte, né? E uma outra coisa que eu queria falar também antes de passar a bola, né, que alguém que tá ouvindo esse podcast pode pensar, então, pô, tudo isso é muito óbvio. Por que precisa de algum estudo para comprovar isso daí? Né? Por que alguém precisou fazer um estudo, né, publicar um artigo para comprovar que dissonância e consonância é contextual, sendo que esses 3 malucos aí já estão fazendo isso aleatoriamente no YouTube, né? Justamente, porque nós somos 3, né? Se você quer comprovar alguma coisa, você precisa de uma coisa feita em larga escala, né? Uhum. Então, o que os camaradas fizeram no artigo, como está na introdução, eles coletaram, né, um total de 235.440 informações referentes a noções de consonância e dissonância, né, através de experimentos realizados com pessoas. Ele diz aqui que são pessoas dos Estados Unidos da América e da Coreia do Sul, talvez por comodidade da onde algum dos autores esteja trabalhando, né? O último autor eu conheço do trabalho, inclusive, mas tem um cara que talvez possa ser da Coreia do Sul, não sei, né? Mas é isso, né? Você precisa coletar dados em uma larga escala para que você consiga concluir alguma coisa que seja estatisticamente significante, né? Então, beleza, sua avó pode estar certa que canja de galinha faz bem e que cura gripe se você comer uma colher de mel com limão depois de tomar canja de galinha, beleza. Mas se você quiser comprovar cientificamente que a sua avó tá certa, né, você tem que fazer um estudo em larga escala, né, que vai corroborar ou não corroborar a experiência da vovó nisso daí. Uhum. É porque no final das contas é a nossa opinião, né? A gente tava aqui, parece que a gente tá falando só a nossa opinião. Aí, mas, E como a Cecília estava falando de Miles Davis, escutem o álbum Kind of Blue. É o melhor álbum de todos os tempos, na minha humilde opinião. É fantástico. Descasso. Pô, se for falar do Miles, a gente vai acabou o podcast. Vou começar a falar do disco. Pô, eu gosto do Nefertiti, do Foreign More. É bom. Cara, Sketches of Spain também eu gosto muito. Spain é bom, cara. O Sketches of Spain é maravilhoso. Tem uma lindo aquela interpretação dele do segundo movimento do concerto de Aranjuez. É fantástico. Aranjuez, O cara era fera demais. Mas tem um álbum dele que eu acho muito difícil de ouvir. Se não me engano, é o Beaches Brew o nome dele. Esse é mais difícil, que tem a capa bonitona, assim, né? Já da fase mais experimental, malucona, né? É um pouco mais complexo. É aquele negócio, né? Que mistura é essa aí, rapaz? Qual é o brew aí? Qual é a birita? Birita boa. Então. Pô, mas, enfim, eu acho que essa é uma discussão que a gente está colocando aqui, que para mim, pô, assim, me fascina. Me fascina porque a gente está falando de regra, de esperado, de contexto, né? E aí qual é a natureza dessas regras? É uma regra que está escrita? Não está escrita. Você pode ter um livro sobre música e matemática ou sobre acústica que vai escrever e apontar relações, mas não são essas regras. Quando o Hugo fala que o maior é alegre e o acorde menor é triste, né? Isso não é uma regra, não é uma regra física, não é uma regra matemática, não é uma regra sequer musical. Não é. É uma regra, é uma expectativa cultural, que está meio que às vezes estabelecida, às vezes nomeada, que surge aí da nossa interação com esses contextos todos, né? Mas que eu acho que essas regras foram criadas por esses compartilhamentos de tantos fazeres, de tantas escutas, de tantos entendimentos, de tantos compartilhamentos, né? E aí o Hugo está falando de ciência, de fazer em larga escala. Quer dizer, a vida é em larga escala. Quer dizer, a cultura ela acaba se dando em larga escala. Então as coisas são revisitadas. E aí
o culturalmente estabelecido, ele é algo que a gente fala sobre o culturalmente estabelecido, por vezes como se fosse uma coisa também. Como uma coisa culturalmente estabelecida. Quando esse culturalmente estabelecido está dentro de cada um e emerge diferentemente de cada um. Quer dizer, ainda que a gente entenda o que é, sei lá, fazer um bolo de chocolate, a gente saiba o que é um bolo, que a gente saiba o que é. A regra de fazer um bolo não é necessariamente seguir uma receita. Tem coisas que a gente sabe que a gente tem que fazer. Tem que botar no forno, tem que botar chocolate, tem que botar leite, ovos, tem que botar farinha, mas tem uma massa que tem. São coisas que a gente construiu aí pela sequência de tantos bolos que foram feitos até que bolo ganhasse o nome. Mas assim, o ponto para mim é que por que o bolo de duas pessoas que seguem a mesma receita, um é uma delícia e o outro não cada bolo é diferente. Né? Porque não, a regra não é o que está escrito, a regra não é o bolo. Quer dizer, a regra não, tem a ver com o que emerge de cada um. Ainda que exista uma regra que a gente considera como sendo uma coisa, essa coisa emerge diferentemente em cada um. Ainda que a gente chame do mesmo nome, ainda que a gente chame de... Entende? Então, cada compositor usa, por exemplo, a escala pentatônica de Dó maior. Sabe? Então, se você quer usar a escala pentatônica, por sinal, tem um vídeo, não sei se vocês viram isso, do Bob McFerrin conversando. Sim, daí ele fica pulando assim, né, para mostrar, e o público vai cantando junto. Vai cantando junto e ninguém combinou nada. Porque aquilo já é algo que está meio que latente dentro de cada um, de tantas coisas que já foram ouvidas, entendeu? E é legal como essas coisas ganham a forma aos olhos da gente nas palavras, nas teorias, na ciência. Quer dizer, a ciência ela traz uma certa perspectiva de substantivação das coisas, né? Claro que muito enviesada em certos termos, mas ela traz uma substância, uma permanência para coisas que às vezes são latentes, que são compartilhadas, que são vividas. E eu acho isso, cara, isso assim me move muito. E que tem a ver para mim, eu estava botando aqui o título do. Deixa eu botar aqui rapidinho, só para compartilha aí, comenta aí esse título. Colocar isso daí, tipo assim, os efeitos timbrais na consonância, né, que se desenlaçam mecanismos psicoacústicos e sugerem as origens perceptivas das escalas musicais. É como se fosse assim, quer dizer, você está fazendo um estudo psicoacústico para revelar a origem de uma percepção que é essencialmente individual em um primeiro momento, depois, posteriormente, comunicada, compartilhada, publicizada, ganha uma textura social. Então, a ciência, ela lida com isso. Ela a ciência e o estudo timbral da consonância, a física, o escambau, isso acontece após a percepção. Então, eu acho incrível esse vício. Agora eu vou ser profundo, Hugo Carvalho. Caramba, vou ser profundo. 2 pontos, vou ser profundo. Vocês lembram de uma figura de linguagem chamada metonímia? Sim. A metonímia é tipo, você coloca, às vezes, a coisa para falar por você, sabe? É que você inverte tipo... Então, é como se a gente tem uma mania de falar não, a ciência faz isso pela gente, quando eu estou querendo dizer o fazer científico. É o nosso fazer. Somos nós que fazemos. A música cura. A música não, ouvir música. Fazer música. A música não cura nada. A música como é um troço. E isso é uma metonímia. E a gente tem esse tesão metonímico, porra. Tá na coisa. O tesão pela coisa. A parafernália na página 37 do livro, de matemática, definição, a demonstração do teorema de Bolzano-Weiss. Então a gente lida com as coisas
porra, como se fossem objetos bem definidos dentro do armário de coisas que não se relacionam. E, cara, a gente se apega a elas, a gente fala delas, entendeu? A gente não fala do que a gente faz. E aí eu achei essa pesquisa interessante, mas assim, o valor que ela tem para mim não é a fixação física de outras relações matemáticas também apreciadas, mas é jogar o foco para as pessoas, sacou? De tipo assim, cara, é o que a pessoa curte, é o que é compartilhado, entendeu? E não é o que é esperado, presumido. Ainda que se tenha algo culturalmente completamente quase que consolidado, o entendimento de música ocidental, pitagórica e escambau, ainda que isso esteja consolidado, está consolidado onde? Não como uma regra do mundo, mas em cada um. E em cada um, eu acho que tem a saída para você quebrar tudo, entendeu? Para você transformar uma coisa estranha em uma coisa nova, em uma promessa bacana, em uma coisa bonita. Entendeu? Pô, hoje eu estou meio poeta, ô Cecília Saraiva. É isso aí. Hoje eu estou aqui, me empolguei. Vou até tirar esse negócio aqui daqui. Tá fazendo mal. Hugo Carvalho, toca mais esse negócio aí pra gente aí. Vem cá. Hugo, você tem como mudar da clarineta pro piano ou outro instrumento aí, não? Deixa eu ver. Só pra ver se tem uma diferença, assim. Tá. Porque a clarineta ela tem um som muito... Eu tô usando um sintetizador, né? Que ele é um sintetizador, né? Ele não é um instrumento virtual. Então ele tem muitos instrumentos aqui esotéricos em excesso. Entendi. Então, por exemplo, ele não me dá um piano, mas eu consigo um órgão de igreja. Mas você não tem algum mais delicado, assim? Tipo uma harpa, um violão? Pois é, no momento, não. Mas você não tem um violão seu aí perto de você, não? Tenho meu violão, ele serve? Mostra pra gente, serve, pô, porque no violão, essas coisas... O violão é um instrumento delicado. Nós vai conversando aqui quando você vai pegar o violão. Peraí. Porque, assim, o violão, ele é delicado, né? Então, assim, ele é um instrumento mais... eu não sei dizer, assim, ele é mais íntimo, né? Então, assim, o som desses instrumentos de corda dedilhados, acho que mostra muito mais essa coisa, porque o artigo, ele essencialmente é sobre isso. Se você espalhar essas coisas todas, essas ideias todas, em instrumentos diferentes, testar isso em instrumentos diferentes, se você pegar realmente vários violoncelos ou violinos e tocar notas que são dissonantes juntas, dependendo do contexto, pode ser bem esquisito. Mas sempre assim, dependendo do contexto. Mas se você tocar, sei lá, nos sininhos, que tá até um nome lá no artigo, tem uns sininhos coreanos, sei lá. Acho que tem a ver, né? Alguma coisa assim mais bonitinha, no sentido. Sei lá, não é mais bonitinha, né? Porque eu também tô sendo subjetiva. E outros instrumentos de percussão, por exemplo. Essa discussão do Pitágoras, por exemplo, pode ver, olha só, começou, a lenda urbana que você estava contando do Pitágoras, começou na percussão. Ele começou no instrumento de bater martelo. Aí, assim, a história que a gente conhece é do monocórdio. Então, quer dizer, já existia instrumento de corda. As pessoas já faziam música antes de Pitágoras. A humanidade já nasceu fazendo música, uma coisa da gente. Né? Então, instrumento de percussão nem faz nota tão definida quanto o instrumento de corda, né? Exatamente. Então, a maioria dos instrumentos de percussão, muitos instrumentos de percussão não são de altura definida. Então, assim, mesmo assim é legal. Né? Tipo, você vai ver o Matias tocando bateria, ele quebra tudo, é maneiro pra caramba. Então, assim, alguns daqueles instrumentos ali não tem altura definida, mas tem tímpano, que você afina. Então, assim, tem outros instrumentos de percussão que tem altura definida. Então, assim, o que é o prazeroso ali? O que é agradável ali? Tem um monte de coisa. Você pergunta pra alguém que, sei lá, tá tocando pandeiro, o cara que tá ouvindo pandeiro bem tocado, né? Por que pô, isso é maneiro? Por que é legal, sabe? Por que tá me movendo, que tá me fazendo sentir alegria ou outra coisa? Não necessariamente alegria, né? Nem sempre alegria. Mas, sei lá, você escuta um samba do Cartola, você fica movido, assim, caramba. Não é só a letra do Cartola. Pô, mas o pandeiro, Cecília, só querendo pegar no teu pé, o pandeiro, ele tem um mito, o mito do pandeiro. Que é o seguinte, todo mundo que toca pandeiro rindo, independentemente da letra. Os vídeos da Cecília no Instagram tá sempre rindo. Ele morreu. Pouco é só sorrisão, meu Deus. A letra horrorosa, ela me deixou. Tá no fundo do poço.
No fundo do poço, o cara rindo. O cara também sempre tá rindo. É incrível, cara. É um mito. Esse é o pandeiro. Mas a música tem isso, né, cara? Tem esse pandeiro aí. É verdade. Bom Não, demais, assim como cara. o violoncelo, por outro lado, é sempre associado a algo melancólico, mesmo que não seja. A música tá tocando, sei lá, um negócio bem divertido. Mas é um instrumento que você faz uma nota, as pessoas já associam a algo. Oh, estou deprimido. Violoncelo está tocando. Sempre tem alguém que chega pra Cecília e fala assim: Cecília, tão lindo. Fica biquinho, rola biquinho, né? É tão lindo esse instrumento. Mas eu achei meio triste, um semblante meio assim. Oh. Sabe? Aquele som de. Mas é isso aí, cara. Tudo tá estabelecido aí. É cultural. Tudo isso, cara. Tá tudo atravessado aí. Hugo, toca, e o violão aí, Mostra Hugo? pra gente aí. Hugo tá ali com o violão já postos, ó. Pra fazer o que aqui? Pô, mostra essas paradas que você tava mostrando aí no violão. Acho que dá pra sair legal o som. Dá, com certeza. Eu vou tentar pra próxima vez providenciar um som mais suave pro sintetizador, porque quando a gente for falar mais do Pitágoras, né, a graça do sintetizador é que dá pra gente mudar a afinação dele. Dá pra gente comparar, né, explicitamente qual que é a diferença da afinação pitagórica pra afinação que a gente tem hoje. No violão e no violoncelo também dá, entre aspas, mas vai dar um trabalho, né? Tem que ficar mexendo, né? Tarraxas milimetricamente pra muito difícil. Né? E aí vai ficar dentro das incertezas do instrumento, vai ficar tudo muito igual, né? Então, o que a Cecília estava falando, né, do acorde de Dó maior, né? Então... Ó, que bonito. Todo mundo concorda que isso daqui é extremamente consonante, né? Mas se eu colocar aqui a outra nota que eu falei, né, colocar um Si... Pô, continua lindo, parece que tá até mais bonito, né? Parece que tá mais redondo, sendo que tem essa nota dissonante aqui. E se eu tocar aqui, ele fica, né, extremamente dissonante, né? O acorde de Sol com sétima, né? Vou tocar. E tem esse intervalo que é desagradável, mas quando eu faço... Né, tudo se resolve, né? Porque o que acontece? Esse intervalo que é o desagradável no intervalo no acorde de Sol maior, ele é composto pelas notas Fá e Si. E quando eu vou para um Dó maior, esse Fá Si vira um Mi Dó. Então Fá desce pro Mi e o Si sobe pro Dó. Então, teve um movimento aí, né? Faz um movimento de resolução, né? E se fosse resumir para alguém o que é a música ocidental, eu diria que é isso daqui. Né? E isso é o básico do básico. O que é a música ocidental, né? Esse movimento de solução do trítono, né? Se resolvendo, né? E o acorde de Dó menor, né? Mas esse acorde aqui, ele poderia começar a tocar o quê? Aquela música do Caetano Veloso, né? Tieta, né? Se não me engano, Tieta começa nesse acorde. É mesmo? Acho que sim. Não sei, tô pensando aqui agora. E essa música não é uma música triste. Não, exatamente, porque eu ia falar que uma música que eu gosto muito que tá em Dó menor é Luísa, de Tom Jobim. Que não é triste, mas também não é é uma música profundamente apaixonada, romântica, lírica. Aí você pode associar que tem, né, o Dó menor. Mas aí, pô, Tieta, Tieta. Aí não dá pra associar a tristeza. Eu tava tentando manter o meu semblante assim, mas eu tava na minha cabeça. Eu tava aqui, cara, e o Hugo mandando me controlando, tava me controlando. Foi difícil, Cecília, foi difícil. Hugo, você tem que tomar cuidado com essas coisas, rapaz. Você fala esse negócio aí. Aí tem um monstro lá dentro que tá doido pra cá. O cara que tá doido lá dentro. Só sair, rapaz. Não faz isso, não cutuca a onça, o cavalo. E dentro do mesmo instrumento, né? O violão é um instrumento que permite fazer um acorde de várias formas diferentes, né? A gente chama isso de voicing, né? É o termo geral. E só isso já dá um cheiro diferente pro acorde. Então, se eu tocar o acorde de Sol maior assim, ou assim,
ele tem um sabor diferente, né? Sim. Ou se eu tocar ele assim, colocando uma outra nota, né? É o mesmo acorde, né? Ou seja, a estrutura básica é a mesma, essas 3 notas, Sol, Si e Ré. Esse é o básico, né? Eu só tô empilhando essas notas de uma outra forma e tocando de uma maneira diferente, né? Então... Mas também você tá tocando em pontos diferentes do violão. Então isso vai ter efeitos timbrísticos, que é o que tá lá no artigo. Porque eu falo isso também porque não é só por causa do artigo, no violoncelo, a gente não toca acorde, assim, né? É um instrumento melódico, mas assim, ele é um instrumento de cordas, mas assim, diferente do violão que é reto, as cordas, você tá num plano mais ou menos, né? O violoncelo não, você tem vários planos, são 3 planos na verdade, as cordas estão em alturas diferentes, porque o espelho do violoncelo é arredondado. Então, a gente não consegue tocar, a gente consegue tocar de 2 em 2, até formar um efeito de acorde tocando de 2 em 2 assim rápido. Mas assim, o que acontece é que a gente consegue esse efeito de diferença de timbre e aí você escolhe artisticamente, estilisticamente o que você quer fazer em pontos diferentes. Você consegue tocar, por exemplo, o Ré, a corda solta Ré, e tocar o Ré preso em outra posição. É exatamente a mesma altura, a mesma frequência, teoricamente. Só que você pode fazer vibrato, porque a corda tá presa, você pode... Mas o timbre é diferente mesmo. Mesmo se você não fizer vibrato, né, nenhum efeito, o timbre não é mais macio, mais aveludado. Se você tocar mais o arco mais perto do cavalete... Outro dia eu mostro isso. Mais perto do cavalete ou mais longe, tudo vai estar diferença. Então, essas coisas são muito importantes, né? No efeito de o que é prazeroso. Então, a corda solta pode, em algum momento, ficar muito estridente. E aí não é. O que você quer é um pouquinho mais macia. Aí você vai tocar ela presa em outro lugar. Então, tem a ver com... Tudo tem a ver com timbre também, né? Muito, muito importante. No violão, a nota mais redundante é essa daqui, a primeira corda solta, né? Eu posso tocar essa corda em 5 lugares diferentes. Né? Tem que tocar ela solta aqui, tocar ela aqui. Já fica diferente. Tocar ela aqui. Também fica diferente. Aqui, mais pro final. Ou aqui, que quase ninguém usa, né? Mas a convite é diferente. Mas é a mesma nota, né? Isso é usado com uma conveniência também, né? Então, essa redundância do violão ajuda numa conveniência para você tocar coisas que seriam impossíveis se não tivesse essa redundância, né? Mas além da conveniência, esse efeito pode ser usado, né, para causar isso daí. Aqui eu posso fazer esse vibrato que aqui eu não posso. A corda tá solta. E isso, né? Que você falou, eu tô tocando só aqui. Se eu tocar para cá. Caraca. Exatamente. Maneiro. É completamente diferente, né? Então tem muitas. É muito mais complexo do que simplesmente a quinta justa consonante, né? Mais camadas de complexidade, essa noção de consonância e dissonância do que simplesmente uma regra, assim, né? Que eu falei, a regra, né, que o Matias falou, não é nem uma regra matemática, não é uma regra musical, né? É uma regra cultural, né? Ela funciona, né? Mas você tem que saber quando que você não vai usar essa regra, né? O mais importante da regra é saber quando que ela deve ser quebrada. Isso é uma coisa legal. Isso é uma coisa legal. Não, eu tava pensando aqui, pensando primeiro vocês falando sobre essa questão tanto do timbre e tal, etc e tal, e eu ouvindo. E aí eu tava pensando no meu instrumento, né? Como a Cecília falou, não tem altura, por exemplo, não tem os tambores, então eu lido mais com a parte do ritmo, da parte da própria estrutura, né, rítmica da música. Mas, por exemplo, se a gente olhar, por exemplo, dentro da música pop do que toca na rádio, por exemplo, se eu pegar, há certas estruturas métricas que são estranhas. Então, por exemplo, normalmente na música brasileira as coisas são em 4, em 2 ou em 3 ou 6 ou em 6/8, que é um compasso binário, mas com uma divisão ternária. Então, normalmente a música brasileira está aí. Mas a gente tem, por exemplo, músicas em 5, em 7, em 11, em 19. Se a gente olhar, por exemplo, dentro da música mais oriental, principalmente, por exemplo, na música indiana,
A gente tem divisões rítmicas assim super sofisticadas em relação ao que a gente imagina ser a nossa. A gente vê uma sofisticação, mas que na verdade tem a ver com linguagem e com jeito de falar. Então, às vezes, você tem células rítmicas na própria música indiana que tem a ver com linguagem. Você fala. Você fala. Você tem divisões rítmicas com palavras que são criadas e aquilo vira um. Então, assim, são coisas que eu vejo uma certa similaridade dessa discussão, que a gente está falando aí no campo harmônico, no campo sonoro, alto de notas, etc., mas por uma perspectiva rítmica também. Há o que é esperado ritmicamente, dentro de um certo contexto, né? E aquilo que, às vezes, é estranho dentro daquele contexto ritmicamente. Então, fazer um samba em 5, por exemplo, sabe, é uma coisa que pode gerar um certo estranhamento. Mas não porque seja uma regra, que essa regra que o Hugo estava falando, né? Não pode fazer samba em 5, senão deixa de ser samba, né? Então, a gente pode ver as coisas nesses termos, se você quiser. Mas o que eu digo é que, no que fala sobre compor, sobre o que você sente ou você chama de samba ou não, é a critério do autor, é a critério de quem cria a sua estrutura comunicativa. E aí, se ela vai se encaixar ou não na categoria, aí é uma outra discussão. Aí entram as regras culturais. Quer dizer, aquilo é um samba ou não? Qual é o critério? É um rock? É um blues? É meio blues, meio jazz, meio fusion, ou meio nada. É meio tudo ou meio nada. Né? Então, assim, eu acho que a gente devia abraçar mais essas referências mais assim, tortas, assim, sabe? Mas se não me engano, o Chico Buarque não tem pensa, veja, ouça. Não pense, ouça, sabe? Não pense, fale, não, assim, não veja a coisa e fale a partir da regra, sabe? Enfim, Hugo, desculpa. Não, foi um pensamento intrusivo aqui. Se não me engano, o Chico Buarque tem um samba em 3. Maneiro. Aí, ó. Não lembro qual que é, não sei se é o Chico Buarque, tem muitas incertezas nessa informação, mas existe um compositor brasileiro quando você souber. Em 3. Pronto, agora tá correto. Quando você souber, você manda pra gente. Você descobrir. Vou procurar saber. Vou lembrar quando que me veio essa informação. Galera, a gente já tá mais de 1 hora aí nesse negócio. Tá na hora de tem muita coisa pra falar ainda, mas a gente vai ter que deixar pros próximos episódios. Beleza, então. Hugo, cara, acho que a gente falou coisas muito bacanas aí. Essa agora do violão, Cecília, foi uma ótima ideia ter falado do violão. O violão aí mostrou um monte de coisa maneira. Esqueci que eu sei tocar violão. Eu só não puxei o violoncelo porque não cabe aqui. Depois eu vou me arrumar para outro dia mostrar alguma coisa para vocês no violoncelo. Beleza. E, Cecília, valeu também pra caramba aí, galera que tá assistindo a gente. Valeu, Pac. Palavras finais aí? Alguém quer falar alguma coisa aí? Ou pode fechar o barco? Pode. Escutem música, muita música mesmo, de vários tipos. Sem samba, regras. Pagodão, funk, música de concerto, jazz, é isso aí, música japonesa, tudo tá valendo, tudo é bom. Sem essa de ficar que isso é bom, isso é ruim, isso presta, isso não presta. Escuta o que você gosta. E se o tal Pitágoras existiu, ele estava errado e tudo, né? E certo por ter feito e vivido o que viveu. É isso. Na vida tudo é certo e tudo é errado ao mesmo tempo. Exatamente. Beleza? Isso aí, gente. Galera, então a gente volta num próximo episódio aqui do podcast Musmate. Abraço pra galera. Valeu. Tchau. Valeu.